Secretário, em 2000 foram criadas aí duas legislações importantes para garantir a acessibilidade, mas pode-se dizer que só foi a partir de 2004 que essas duas leis foram regulamentadas? Tivemos duas grandes conquistas com a Lei 10.098 e a 10.048, que efetivamente passaram a vigorar a partir da regulamentação feita em 2004 pelo Decreto 5296, que traz uma série de obrigações para os governos do ponto de vista da efetivação e consolidação da acessibilidade na União, no âmbito da União, dos estados e dos municípios. E quais são essas obrigações? Ele prevê que seja disponibilizada às pessoas com deficiência acessibilidade arquitetônica, para que o meio físico esteja amigável às pessoas com deficiência, que seja disponibilizado acessibilidade à comunicação, para que as pessoas com deficiência sensorial, sobretudo, possam ter acesso aos conteúdos apresentados, né, em ambientes públicos, em seminários, né, pelas TVs, enfim. E então nós temos tido avanços quanto ao transporte, quanto às estações, né, de embarque e desembarque, aeroportos, enfim. É o começo de boas práticas no ponto da acessibilidade no país, levando sempre em consideração que é uma temática em construção, que já temos avanços, mas que ainda precisamos avançar muito mais. Entendi. Em 2005 também teve uma mudança aí, né? Em 2005 nós tivemos a regulamentação da lei que estabelece no Brasil a língua brasileira de sinais como língua oficial do povo brasileiro, que também traz avanços, pois, além de estabelecer a língua, ele reconhece o intérprete de língua brasileira de sinais como profissional, reconhece esse profissional e estabelece a obrigatoriedade do fornecimento de língua de sinais para que os surdos possam ter acesso à comunicação. Em 2004, com a regulamentação da lei, tornou-se acessível também o cardápio em braille. Mas por que só apenas existem algumas leis estaduais que regulamenta isso? Em alguns estados existem, em outros não. Aqui em Brasília isso está afeto do Distrito Federal, mas nos demais é da competência dos municípios, pois são os municípios que fiscalizam os restaurantes, que também concedem o seu alvará de funcionamento. Uma das dificuldades que nós temos no Brasil é da fiscalização. Não adianta só fazer a lei se não disser quem precisa, quem deve, afeto de quem está a fiscalização da lei, inclusive precisa que seja estabelecido multas. Então, um restaurante não viabiliza um cardápio em braille, que é lei. Então, quem faz a fiscalização? Né? Então, isso é uma coisa que ainda precisa ser resolvido em nosso país. Outra coisa, não adianta só ter o cardápio em braille. A oferta do produto é importante que eu saiba, mas é também importante que eu saiba o preço. Então tem restaurante que tem o cardápio em braille há 10 anos atrás, que fez há 10 anos atrás e que se orgulha de apresentar o cardápio em braille a uma pessoa com deficiência visual, mas os preços estão totalmente desatualizados. Então isso também não me traz resultados efetivos. Então também é importante fazer esta observação. Porque eu acho que mais importante que leis é a internalização da cultura da inclusão na sociedade brasileira. Lei nós temos com fartura, nós temos tanto as leis, decretos, portarias, resoluções, temos a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem status de emenda constitucional, mas só isso não basta. Nós precisamos que a sociedade compreenda o que era inclusão e que respeite os direitos das pessoas com deficiência também. Por isso que você vê, a vaga está disponível para a pessoa com deficiência, para a pessoa idosa, a vaga do estacionamento. Mas chega uma pessoa que não tem nenhuma deficiência, vê a vaga vazia e coloca o carro. Chega um cadeirante, precisa da vaga, a vaga está ocupada. Então isso é totalmente a transgressão
desta lei. As pessoas muitas vezes não estão preocupadas com o outro. E é isso que a gente precisa ir, aos poucos, internalizando na sociedade brasileira. Mas um rigor na lei federal não tornaria obrigatório as pessoas a disponibilizar, por exemplo, o cardápio em braille e a partir daí criar uma política de fiscalização melhor? Você acha que não seria mais viável? É porque você precisa compreender que existe as competências federativas. Quem cuida dos transportes, por exemplo, do trânsito, é o município. Não é a competência do governo federal, nem eu estou aqui fazendo transferência de competência, é o que está na Constituição. Então, quem faz a concessão das linhas de ônibus é o município. Aqui em Brasília é o Distrito Federal, mas aqui é uma outra natureza, do ente federado tem outra natureza. O que é que deveria acontecer na prática? Era que todos os entes federados que fazem a concessão das linhas de ônibus já fizessem a exigência que quem vai operar disponibilizar seu serviço com acessibilidade. A empresa que faz a fiscalização dos veículos estacionados inadequadamente é o serviço de trânsito, que também está no município, o DETRAN, é o órgão, aliás, do Estado, aí é do Estado, o DETRAN é o órgão estadual. Então, cabe a ele também fazer essa fiscalização. A lei, ela é de âmbito nacional, mas a fiscalização está na competência dos estados e do município. O governo federal não tem, nas suas competências, a administração e organização do trânsito. Falando em vagas para cadeirantes e também para idosos, existe uma regra, por exemplo, que estabelece para X vagas existentes, tantas devem ser destinadas a um cadeirante? Tem a regra, mas eu não lembro aqui de memória, não lembro de memória, mas tem, acredito que o decreto 5296, ele fala exatamente, ele regulamenta para cada 100 vagas quantas estão disponíveis para as pessoas com deficiência. Sabe dizer quantas pessoas, ao se falar em deficiência, locomoção, dificuldade, limitação, na verdade, quantas pessoas no Brasil? 45 milhões de brasileiros e brasileiras se apresentaram ao IBGE em 2010, dizendo ter algum tipo de deficiência. Claro que nós sabemos que a grande maioria dessas pessoas são pessoas que têm pequena ou discreta deficiência. Seria uma pequena dificuldade de se deslocar, ou de enxergar, ou de ouvir, ou de falar, enfim. Mas foi a pesquisa que foi realizada em 2010 e é uma pesquisa em que as pessoas... A pergunta era, você tem alguma dificuldade de ouvir, de enxergar, etc., de caminhar? E a pessoa dizia que sim ou que não, e foram contabilizados 45 milhões de brasileiros e brasileiras com algum tipo de deficiência. Eu, pessoalmente, acredito que nós temos, sim, mais ou menos a metade desta população com deficiências mais severas, né, com deficiências mais graves, que necessitaria de serviços mais adequados. Alguns agentes de fiscalização entrevistados para a reportagem disseram que há uma grande dificuldade com relação aos órgãos públicos, principalmente em construções, pelo fato do governo desrespeitar algumas exigências feitas antes do planejamento ou durante o planejamento ou durante essa construção. Você acredita nisso? Não, a acessibilidade, de modo geral, ela vem sendo, no ponto de vista da acessibilidade arquitetônica, que é nessa pergunta que você está fazendo, de um modo geral, as construções privadas têm cumprido, até pela necessidade de obter o habites e o alvará de funcionamento. As construções públicas também vêm atendendo a acessibilidade. Pode ser que um ponto ou outro não esteja atendendo, mas de um modo geral tem. Por exemplo, no aeroporto, você não vai ter no aeroporto piso tátil suficiente, mas você vai ter rampa, você vai ter pontes de embarque e desembarque que viabilizam o embarque e o desembarque de pessoas em cadeira de rodas. Tu vai ter a oferta de finger, de balcões rebaixados. Você vai ter, por exemplo, nos estádios que foram construídos para a Copa, tanto o acesso como também as vagas reservadas. Tu vai ter, por exemplo, nas obras de VLT,
todos os VLTs que foram construídos, as estações de embarque e desembarque, têm acessibilidade. Ah, mas de repente tem uma rampa que ficou com inclinação inadequada. Isso também pode ter. Mas, de modo geral, as pessoas com deficiência conseguem chegar, conseguem desembarcar. Nós temos, sim, problemas maiores, são com as obras antigas. Então, por exemplo, aqui na esplanada dos ministérios, que foram prédios construídos na década de 60, final dos anos 50, 60, para a inauguração de Brasília, que nós vamos ter dificuldades, né, em muitos prédios com a questão da acessibilidade, prédios tombados, aí você vai ter dificuldade em fazer intervenção que garanta acessibilidade. Mas de modo geral, não estou falando aqui de questão pontual, mas de modo geral, nós temos sim como as pessoas com deficiência chegar com autonomia. Antônio, no âmbito dos aeroportos tem a resolução da ANAC e o funcionário, né? Um funcionário cada companhia, né? Também. Eu ia fazer essa pergunta agora. Vamos só comentar isso, secretário. Foi um passo importante, foi a portaria 2780 da ANAC, que traz no seu texto várias melhorias na questão da acessibilidade nos aeroportos, embarque, desembarque, funcionário nas empresas capacitados para atendimento às pessoas com deficiência. É suficiente? Ainda não. Nós temos que resolver, por exemplo, a questão dos pequenos aeroportos. Os grandes aeroportos está mais ou menos resolvido, mas a questão dos pequenos aeroportos, que não temos as pontes de embarque e desembarque, estamos desenvolvendo um sistema com a Infraero, que já começa a atender alguns aeroportos, como Palmas, como o Terminal 2 do Rio Grande de Porto Alegre e outros, mas ainda não é suficiente, mas pouco a pouco nós temos avançado. Só para a gente finalizar, secretário, o que o Brasil precisa avançar com relação a outros países? Eu posso falar bem porque eu cheguei agora de uma conferência internacional na Índia, e eu te digo que os nossos desafios são grandes, mas os nossos avanços também são grandes. Nós temos, por exemplo, políticas públicas organizadas de forma transversal, em que cada ministério pensa, né, trabalha para atender as pessoas com deficiência dentro de suas políticas. Isso falando de turismo, de esporte, de educação, de saúde, de trabalho, né, de cultura. Nós temos isso aqui no país. Nós não temos a nossa política aqui estática, apenas dependendo de um ministério só. Mas nós temos, sim, né, desafios. Se por um lado nós temos a política à frente em muitos países, por outro lado nós temos ainda grandes desafios na comunicação, acessibilidade da comunicação. As pessoas não pensam isso, né? E reforço, além disso tudo, além de lei, além de decretos, além de normas, nós precisamos de que a sociedade vá compreendendo que a convivência com a pessoa com diferença é o que de fato faz a diferença do ponto de vista da cultura de inclusão que pouco a pouco precisamos internalizar na nossa sociedade. E sempre pensar que quando se faz uma obra, quando se faz um serviço que serve para as pessoas com deficiência, ele atende bem todas as pessoas. Cuidar da pessoa com deficiência não é só cuidar de uma pessoa que usa cadeira de rodas. Cuidar da acessibilidade não é só cuidar do acesso para uma pessoa que usa cadeira de rodas, mas é cuidar também do idoso, é pensar na senhora gestante, na pessoa que usa o carrinho do bebê. Então, a cidade acessível, ela é bom para todas as pessoas.